Deixa eu falar com vocês uma história aqui da Bíblia sobre o rei Saul. O povo pediu a Samuel que arranjasse um rei para eles, né? E Samuel orou, e Saul muito bonito, e um homem valente, e Samuel ungiu rei. Só que Saul era muito pretensioso, era muito orgulhoso, cheio de si. E ele não obedecia às ordens de Deus, conforme Deus mandava fazer, ele não obedecia. E isso foi desagradando a Deus. E Deus mandava o profeta Samuel falar com Saul. Sempre. E Saul desobedecia e fazia como ele queria. Ele sempre arrumava uma desculpa e um jeitinho dele. E falava como era que tinha que ser feito. E Samuel dizia que não era daquele jeito. Até que isso desagradou a Deus. E Deus vai e sai, tira seu espírito de Saul, como está lá em 1 Samuel 13,14, e transfere-o para Davi, porque ele pede que Samuel procure um segundo o coração dele, porque o de Saul já não é mais dele, porque ele é desobediente, cheio de si, trocou a glória de Deus pela glória dele. Então, daí em Levítico 20, 17, Deuteronômio 18, 10, Atos 16, 18, fala que Deus abomina mediunidade, invocação a espíritos, falar com os mortos. Deus abomina isso. E segundo o espiritismo, os médios invocam os espíritos dos mortos e falam com as pessoas que vão procurá-los. E isso não existe na Bíblia, isso não existe para Deus. Existe sim, quando nós nascemos, o Senhor coloca um anjo da guarda, isso é bíblico, para nos seguir a vida toda, como o inimigo também coloca um anjo dele ao derredor, que sabe tudo que nós fazemos. E são esses anjos do mal que incorporam os videntes, os médiuns, e falam com as pessoas que vão procurá-los. Eles sabem letras, sabem o que aquela pessoa fez, eles enganam direitinho como Saul foi enganado ali. Porque se Deus não queria falar com Saul através de sonho. Quando Saul vai para aquela guerra e invoca Deus em sonho, Deus não fala mais com ele. E aí ele invoca no Urim e Tumim, que é aquelas pedras do sim ou do não, que o sacerdote tinha no éfode, na veste sacerdotal. Saul foi procurar, Deus também não falou, se calou para ele. Por que que Deus ia permitir que um dos profetas, o segundo maior profeta, amado por Deus, que Deus usava para não mentir, Deus permitisse depois dele morto, o espírito dele via através de uma feiticeira, que Deus abomina isso, e aí fala com Saul, e ainda mente, porque ele mente ali. Ele diz que Saul vai morrer no outro dia, Saul morre 17, 18 dias depois. Então Deus está dizendo que pode sim fazer isso. Você pode sim ir lá na macumba e invocar um espírito, e o espírito falar com você. Você pode ir então lá no medianismo, mediunidade, no espiritismo, invocar um espírito, o espírito falar com você. Ah, fulano morreu e quer pedir perdão para a pessoa, e ele está aqui me falando que quer te pedir perdão, sendo que a própria Bíblia condena isso, o próprio Senhor condena isso. Então para que falar com Deus? Então para que ir na igreja buscar a palavra? Vai em qualquer lugar aí, invoca, procura um médium, invoca um morto e fala com ele. Deus não permitiu? Não é o que falam, que Deus permitiu que Samuel falasse com Saul? Porque até hoje o inimigo está enganando. Está enganando muitos aí quando falam que acreditam nisso. Por isso que eu acredito que muitos crentes acham que fala com morto. E até pede para morto intervir. Morto aí intervém por mim junto a Deus. Isso acontece. Porque eles ficam enganados até hoje. Sendo que o próprio Deus diz lá em Crônicas, 1 Crônicas 10, 13 fala: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Ele não guardou a palavra de Deus quando ele disse: tira essas feiticeiras daqui, não quero, abomino. E ele tirou. Aí depois ele vai procurar a feiticeira por vontade própria, porque ele fala assim: eu vou falar com Deus de qualquer jeito. Deus não quer falar comigo? Mas então eu vou lá invocar o espírito de Samuel, porque as feiticeiras invocam os espíritos dos mortos. E ele acreditou, porque a Bíblia diz que entendendo Saul que era Samuel. E aí rola lá a conversa dele com Samuel. E a Bíblia diz, né, que Samuel fala com Saul, mas só que não é Samuel,
o profeta Samuel. É aquele espírito que está lá incorporado, dizendo que é Samuel para enganar Saul, que é o que o diabo faz. Ele é o espírito enganador. Deus não precisa disso. Deus falava com Saul em sonho, então botava Saul para dormir, falava com ele, ó, voltei atrás e vou falar contigo. Não! Deus já não falava mais com Saul, o Espírito de Deus não estava mais com Saul. Então Deus permitiu sim que ele fosse enganado. São o que nós fazemos quando nós estamos sem Deus. Vamos nos enganadores, vamos procurar outros deuses. Isso é verdadeira prostituição na Bíblia, adultério na Bíblia. É quando a gente troca o nosso Deus por outro Deus, foi o que Saul fez, fazendo a sua própria vontade. E vocês acham mesmo que Deus está nisso? Deus ia permitir uma coisa dessa? Então Deus se contradiz, é isso? Ele abomina uma coisa e usa daquela coisa? Então Deus está dizendo que podem ir mesmo, né? Podem mesmo invocar espíritos aí, falar com os mortos, sendo que a própria Bíblia diz que morto não fala mais nem pensamento. Nós pensamos em quem morreu, nós sonhamos com quem morreu, mas o morto não vem nem no pensamento falar com a gente. E quando você acredita nisso, o anjo aparece até no seu sonho, porque o diabo tem poder para isso, e engana você achando que você falou com aquele ente querido, que ele estava falando com você. Isso é mentira. Muitos vão até ficar loucos por causa disso, por acreditar nisso. Ah, eu falei com meu filho que morreu. Ah, eu falei... Até tem um caso de uma irmã em Águas Lindas, que a irmã dela apareceu, dizendo, ó, eu devo tal, tanto em tal vendinha. Vai lá, na página tal, tá lá a dívida, paga, ela paga. Depois fica louca, querendo ver a irmã dela em sonho de novo para dizer, ó, já paguei. Não adianta. Não vai ver mais, não vai falar mais. Foi o inimigo que enganou. Tá lá mesmo, ele sabe. O inimigo sabe de tudo que nós fazemos nessa terra. Ele está ao nosso derredor. E ele não brinca, não. Só que não foi Samuel, o profeta Samuel, que falou. E nem Deus permitiria isso, porque Deus não permite. Deus abomina isso. Por isso que aquela mulher leva um susto quando vê Saul se veste com a capa para ir lá, porque aquela mulher sabia que Saul tinha mandado sumir, matar as feiticeiras. E essa mulher foge, depois Saul vai lá falar com ela. Lógico que ela se assusta, ela fala para Saul, vejo que tu és o rei Saul. Olha o diabo dizendo assim, eu vou falar isso para ela, porque ele vai acreditar mesmo que eu tô vendo Samuel. Tá? E Samuel não sobe coisa nenhuma. O espírito dele sobe para ir descansar no Senhor, para ir para o mundo dos mortos. Ontem uma irmã falou para mim que quem é do Velho Testamento não foi salvo, ninguém foi salvo no Velho Testamento. Gente, que é isso? Jesus, ele está desde o princípio, o Senhor fala, façamos. Lá em Gênesis, o Senhor está dizendo, Deus está dizendo, façamos. Ele não está só, o Senhor já está lá com ele. Depois o Senhor faz ele vir em carne, porque já mandou tantos profetas falar e nós não cremos. E aí o Senhor vai e manda o próprio filho dele vir em carne, se tornar um de nós, para nos deixar o maior exemplo de como crer no Pai, porque o próprio Jesus fazia tudo em comum acordo com o Pai. Ele orava para fazer tudo, ele buscava do Pai. Ele não buscou ninguém aqui na terra para falar com os mortos que morreram. Ele não fez isso. Ele não desobedeceu em momento algum e ele é nosso exemplo. Então, para que Deus vai falar com nós se nós temos aí, né? Médiuns, invocadores de espírito para falar com nós. Precisa então? Então não precisa, né? Não é isso que estão acreditando? Porque o diabo está enganando muitos até hoje com isso. Se o próprio Deus está dizendo que é abominação, Deus vai usar disso. Então Saul era um rei que desobedeceu, que não tinha mais o Espírito de Deus com ele, foi procurar aí as coisas da terra e achou enganação. Não é? E muitos que acreditam nisso estão sendo enganados também. Então para que proibir essas práticas, né? Então o crente pode ir em qualquer lugar onde ele quiser procurar aí, ó. Entendeu? Porque ele acha um morto lá, ele vai falar com um ente querido que morreu. Não tem nada não, não é? Então por que falam? Eu creio num Deus que diz que se ele abominou, acabou. A palavra de Deus é uma só e ele não volta atrás. E muitas coisas Deus se arrepende, volta por amor à pessoa, porque a pessoa ainda é obediente a ele e errou. Mas nesse caso, Saul não. O Espírito de Deus já não estava mais com Saul. Saul foi fazer da forma como ele quis. E ninguém pode fazer da forma como quer. A gente não anda por nossa própria vontade. A gente anda segundo a vontade do Pai, de Deus. Então nós temos que procurar a palavra de Deus e nós temos que entender, por isso que Deus pede para a gente ter discernimento, para saber quando é o Espírito de Deus que está falando, o Espírito de Deus não engana. E para saber quando é o homem que não entende e está falando. Então nós temos que entender isso. E eu fico triste por tantos pregadores ainda acreditar numa coisa dessa e pregar para um monte de gente que acredita nisso.
É triste isso. Então, por isso que o Senhor falou que nós temos que estudar as Escrituras para entender e pedir discernimento para Deus. Essa aí é a história de Saul. Infelizmente foi o que aconteceu com ele. E se matou depois por orgulho, para que ninguém risse dele, porque ele perdeu a guerra. O diabo falou para ele que ele ia perder mesmo. E perdeu. O diabo sabia. Ele estava desobediente. O diabo sabia que Deus não ia ser mais com ele. Né? E ele não foi procurar o diabo falou. Então tá. Um beijo para vocês. Fiquem na paz. Assistam lá ao meu canal. TT a Bíblia e vocês. Beijo.